Como você sabe que você virou um canadense nos negócios? Aperta aqui na assinatura do nosso canal, coloca o sinal de alerta para ser notificado. Lembrando que todos os conteúdos que nós temos aqui em português, nós temos no nosso canal em inglês. Eu recomendo fortemente você assinar e migrar para o canal em inglês também. E se o conteúdo desse vídeo for útil para você, dá o like pra gente. Então vamos falar dessa jornada, em que ponto que você pode ter certeza que você está sendo visto pelo canadense como um igual para fazer negócios. Não tem nada a ver com preconceito e nada disso, mas tem algumas coisas muito claras que fazem o canadense ter uma certa hesitação em lidar com alguém que está chegando de fora, ou mesmo alguém que chegou já faz algum tempo. Por quê? Porque imigração é difícil. Vamos ser honestos sobre isso, né? Quer dizer, eu estou aqui no Canadá há mais de 25 anos, 26 quase, dependendo de quando você está vendo o vídeo. Você perde, quando imigra, não é sobre o idioma ou sobre os diplomas, isso aí é o de menos. O principal é que você perde aquele sentido de pertencimento. E tem várias dimensões isso. Tem, por exemplo, estações do ano são diferentes. Na minha cidade, no interior de São Paulo, eu sabia quando ia chover, porque a chuva vem sempre da mesma direção. Assim, você conhece os cheiros, você conhece os sons, você conhece as paisagens, até as alergias são familiares, quer dizer, nome de comida, nome de tempero. A gente tende a subestimar a importância dessas coisas, porque a gente fala, ah, não, negócio é igual em todo lugar, a minha empresa é de software, é tudo em inglês, o que eu faço aqui, faço lá. Mas lembra, o negócio, ele é feito através de pessoas, e as pessoas têm essa experiência totalmente diferente. E quando você imigra, você passa por esse choque, essa adaptação, esse realinhamento, onde a maioria das coisas que acontecem a gente nem sabe o que está acontecendo, a gente nem presta atenção no início. Então tem todas essas coisas que eu mencionei, estação do ano, quando é que vai chover, esse vento significa chuva ou não, nossa, que cheiro familiar, ou que cheiro é esse, que estranho, que som é esse, é o barulho daquele pássaro, ou o barulho daquele trânsito, ou daquele tipo de equipamento, paisagens, alergias até, como eu disse, né, tem muita gente que chega aqui em determinada época do ano, começa a ter uma coceira no olho, uma coceira na pele, não sabe o que é, é porque preciso ligar o umidificador, é porque tem esse pólen dessa planta nessa época do ano. Isso tudo afeta a gente de uma forma diferente e afeta a gente nos negócios também. Não é só o idioma. O idioma é uma pequena parte, mas mesmo que você fale o inglês ou o francês perfeitamente fluente, não é por aí, é o contexto. É o contexto, é o entendimento nas relações, é entender as piadas, as analogias de esporte, né, que tem termos que são do hockey, termos que são do beisebol, que a gente não sabe porque a gente não cresceu com a cultura. E tudo isso gera uma espécie de distanciamento nos relacionamentos de negócio, né? As etiquetas sociais, aquele sentimento de que profissionalmente não estão levando a gente a sério porque a gente eles não estão entendendo o que a gente está querendo dizer. Tá dentro da minha cabeça, está claríssimo o que eu quero dizer, mas eu não consigo dizer da forma mais reta, eu tenho que dar uma volta e a hora que eu vejo que eu perdi o timing, a importância disso em negociações, quando falar, quando não falar, quando interromper, quando não se deixar ser interrompido. Quer dizer, tudo isso que eu falei agora, imigrar é difícil. E é um erro achar que isso não afeta o negócio. Ah, não, porque isso eu já sei. Não, eu viajo bastante. Eu já vim para o Canadá 10 vezes antes de mudar para cá. Afeta, tá bom? Deixa eu te mostrar o jeito como afeta e como que as pessoas normalmente reagem quando isso afeta. A primeira coisa que acontece, e esse é o erro mais invisível que as pessoas não sabem que estão cometendo, mas estão. Elas fingem que estão ignorando tudo isso. Eu acho que até o mecanismo psicológico de defesa, para a gente achar que está tudo bem e não ficar valorizando demais as diferenças e os desafios, a gente fala, não, mas está tudo bem. Finge que ignora. Mas na verdade a gente não ignora por dentro. E esse fingir que ignora, ele tem um problema muito grande, porque ele meio que limita o aprendizado. Se a gente entende que a coisa está diferente e a gente não ignora as diferenças e os desafios, a gente fica curioso, entende e começa devagar a adquirir as características do outro lado. Agora, se a gente está só fingindo que está tudo bem, a gente está se privando da oportunidade de aprender. Então, fingir que ignora é a primeira coisa que não funciona, que não deve ser feita. A gente tem que estar com
uma autocrítica aguçada para perceber se as coisas estão funcionando de verdade. A segunda coisa que eu vejo com uma frequência relativamente grande, as pessoas tentam compensar aquele estufa o peito e fala, não, mas eu sou ótimo, não, os caras estão achando que a gente não sabe, vamos mostrar. E essa tentativa de compensar, e às vezes compensar a coisa errada, porque às vezes a gente tenta provar demais um ponto, sendo que era uma outra coisa que era importante, isso enfatiza aos olhos de quem está do lado de cá que aquela pessoa ainda está muito verde na jornada, ainda não está alinhada do jeito que as coisas acontecem aqui, então ainda não estou pronto para fazer negócio com ele. A gente tem que tomar muito cuidado nessa compensação. E essa compensação no mundo dos negócios, ela tende a vir muito do lado de resgatar as nossas experiências anteriores, né? Ah, não, mas veja bem, porque quando a gente vendeu para tal multinacional de não sei quantos mil funcionários, isso funcionou. Então, olha, isso é a prova se nós somos bons. Mas o cara aqui está preocupado com outra coisa. Ah, tá bom para você, mas o nosso problema aqui é outro, não é disso. Tudo bem, eu acredito que vocês são bons no que fazem, mas não é isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para o nosso comportamento nos negócios aqui não ficar só enfatizando aos olhos do canadense por que a gente é diferente e por que a gente ainda não está pronto de fazer negócio com eles. Existe uma terceira coisa que acontece, essa é mais rara, tá? Porque vamos pensar assim, quem imigra teve que ter um grau de autoconfiança, fé, dedicação e empreendedorismo, porque você está dando um pulo gigante em direção ao desconhecido. Então isso não é uma coisa fácil de fazer. Então geralmente quem faz isso não tem muito... não tem um amor próprio baixo, porque a pessoa não está preocupada, tadinho, será que vai dar certo? Não, você tem que acreditar que vai dar certo, porque senão você não vem, né? Então se você veio, está aqui, você está acreditando que vai dar certo, mas a autodúvida, né? Você duvidar de si mesmo é uma coisa que raramente acontece, mas acontece, e isso também não ajuda, porque daí uma pessoa quer lidar com alguém que é confiante que vai resolver o problema, né? Para ser um fornecedor. Quer dizer, então, a gente aqui não é psicólogo, obviamente, mas a gente vê esses impactos trazidos por pessoas que estão vindo de outros países ou que vieram de outro país em outra época, mas ficou ali convivendo muito naquela comunidade e a pessoa pode estar aqui há 15 anos e ainda se comporta como se estivesse no país de origem, né? Então, como que a gente sabe que a gente virou canadense? Ou como a gente sabe quando o canadense está olhando para a gente como um par local e não está olhando para a gente com aquela coisa, mas ele ainda não está pronto. Quando que a gente sabe isso? Temos aqui a nossa plataforma, a sua empresa no Canadá, link na descrição, nós podemos ajudar você nessa jornada de construção de sucesso. Mas vamos falar então, como que você sabe quando você está pronto aos olhos deles? Tem 4 coisas muito simples. O que eu observei ao longo desses mais de 25 anos no Canadá, e tem muito estrangeiro, imigrante, que faz muito sucesso no Canadá. Muitos brasileiros, inclusive. E gente de todas as origens, de países que eu não sabia nem achar no mapa. E o pessoal está aqui tocando empresa e empresas muito lucrativas, com muito sucesso, e sendo tratado de igual para igual por gente que é bisneto e tataraneto de quem nasceu no Canadá. Então realmente não tem essa questão de origem, tem a questão de estar pronto mais rápido. Então eu vou te falar aqui 4 coisas que aos olhos do canadense indicam para ele que você agora é um deles. Coisa número 1, uma amnésia seletiva. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que parou de contar as glórias do passado, do país de origem. Ah, porque quando eu trabalhava lá no não sei o quê, ou quando aquela empresa enorme era nossa cliente, a gente fazia isso. Isso indica uma insegurança para o canadense do lado de cá. Se a gente está se sentindo na necessidade de ficar voltando para buscar a glória do passado, é como se a gente não tivesse coisas para entregar do presente. Por isso que a gente tem que ir lá no passado e resgatar. É como quem torce para um time que não ganha um campeonato há décadas, né? Você fica falando lá do cara da década de 70, de 60, que era a estrela do time, falando lá do cara do campeonato que você ganhou agora, né? Nesses últimos 3 anos. Quer dizer, então, cuidado com isso. As pessoas que eu vejo, imigrantes, inclusive brasileiros, que têm muito sucesso aqui, elas não estão mais falando do que elas faziam no passado. Elas não estão mais falando de quem era cliente no Brasil. Não estão falando que as grandes empresas do Brasil eram clientes. Não. Elas já estão falando de coisa aqui. Tem muito pouca menção sobre sucessos anteriores
no país de origem. Isso é a primeira coisa, essa amnésia seletiva. Coisa número 2, quem tem sucesso aqui e está sendo tratado como igual no Canadá, independente da origem, são pessoas que sabem, como eles dizem aqui, read the room, né? Sabem ler o ambiente, sabem se posicionar numa sala. O que isso quer dizer? É um entendimento e uma aceitação das regras locais, de como as coisas funcionam aqui, com muita curiosidade. É o seguinte, você chega aqui, ao invés de você ficar tentando nadar contra a corrente, tentar provar para o canadense, ah não, mas isso aqui lá no meu país era muito melhor, era assim que a gente fazia. Não, deixa eu te mostrar como as coisas aqui podem melhorar. Vocês ainda fazem isso assim? Nossa, não, lá a gente já faz assado. Mesmo que seja melhor, mesmo que tudo seja bom, melhor, nesse determinado assunto, o que você está tentando mostrar que era feito antes e que agora você quer trazer uma coisa, não é assim que eles percebem você. Eles vão perceber, esse cara ainda não entendeu a gente aqui, ainda fica fazendo muita referência lá no país de origem, ou seja, ainda está. Então, a gente não saber ler a sala e ficar na queda de braço, nadando contra a corrente, ao invés de entender e aceitar a regra local e ser curioso sobre as coisas deles. Terceira coisa é a expertise técnica daqui, né? É você saber abandonar a mentalidade do generalista, que é, não, a gente é bom em tudo, a gente é bom de resolver problema, a gente consegue resolver um monte de coisa, a gente é muito criativo. Não. Aqui esse problema específico eu sei resolver muito bem assim, 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 e aqui está a prova e já resolvi antes, né? É focar no entendimento local e numa solução de problema local. De novo, não tentando deslumbrar ninguém com um currículo espetacular em outro contexto, esperando que eles façam a conexão de por que isso vai ser bom para a realidade daqui. Expertise técnica local. Essa é a terceira coisa. E a quarta coisa que eu vejo essas pessoas tendo sucesso no Canadá e sendo acolhidas como um local é a questão da contribuição local. Contribuição. Os canadenses têm muito isso na veia em termos de ser parte de uma comunidade local. Voluntariado, fundraising, né? Levantar fundos para uma causa, contribuir alguma coisa sem necessariamente estar pensando numa contrapartida. É uma mentalidade de comunidade muito forte. Então, quando eu vejo alguém com muito sucesso e essa pessoa não nasceu no Canadá, independente se chegou aqui faz 6 meses, 5 anos ou 20 anos, o que eu sei é que essas 4 coisas estão presentes. A pessoa parece que tem uma amnésia seletiva, não fala das glórias do passado, ela sabe ler a sala, se posicionar, entender o que é importante naquele contexto e só se comunica naquela linha. Ela se aprofunda numa determinada especialidade técnica, ao invés de ficar falando muito de coisa demais generalista, e ela está contribuindo com o lugar. Tem mais 2 vídeos aqui que são úteis para você nessa jornada.